Olá, o Alerj Debate de hoje discute a cultura viva no país. Um documento de apoio à manutenção do texto original de um projeto de lei de autoria da deputada federal Jandira Fegali será enviado a Brasília para transformar o programa em política de Estado. Para falar sobre esse assunto, convidamos o deputado Robson Leite, presidente da Comissão de Cultura da Alerj, e David Alexandrix, representante do Fórum dos Pontos de Cultura. Deputado, o que é esse programa Cultura em todo o país, Cultura Viva? Olha, esse é um programa que já existe hoje no Brasil, um programa que tem referência na América Latina, tem referência em diversos países do mundo, um programa importantíssimo, belíssimo. Está aqui o David, que pode até citar alguns exemplos, um caso, uma pessoa que conhece bastante esse programa, e a nossa preocupação e a atuação do deputado Jandira Fegali vai nesse sentido, transformar esse programa não numa política de governo, mas uma política de Estado, permanente. E esse é um dos papéis imprescindíveis do parlamento. Evidentemente, estou falando de Brasília, até porque nós também temos um programa aqui no Rio de Janeiro. E estamos trabalhando na formulação desse programa aqui também, da lei aqui no estado do Rio de Janeiro. Só que essa lei vai ter muita referência na lei federal. E, infelizmente, o relator do projeto, em Brasília, fez muitas alterações do programa, descaracterizando demais, né? E aquilo que era uma iniciativa fantástica, de transformar isso numa política de Estado, pode conseguir o ineditismo de piorar o programa. O programa é muito bom, o programa é referência internacional. E essa preocupação da Comissão de Cultura aqui do Rio de Janeiro visa fortalecer com que o papel da deputada Jandira Fegali, fazendo um voto em separado na Comissão de Constituição e Justiça, permaneça o programa de maneira original, ou seja, que não tenha essa descaracterização que está sofrendo hoje. Isso nós identificamos na última audiência pública que tivemos aqui no Rio de Janeiro. Esse programa tem uma característica, eu considero inclusive que ele é um segundo passo em termos de emancipação das pessoas. Veja, um programa que incentiva a cultura em diversos lugares no Brasil, fazendo com que as pessoas, além da militância na área de cultura, além da construção na área de cultura, tenham a possibilidade de construção de trabalho, emprego e renda, vivendo da cultura. Algo belíssimo, resgatando tradições, resgatando histórias do nosso povo, do povo brasileiro, raízes africanas, enfim, do Nordeste. É um programa que dialoga muito com essas comunidades, em especial algumas comunidades, inclusive, com problemas de carência mesmo financeira. Você tem um programa que dá essa emancipação, que dá essa construção e que, mais do que isso, dá um protagonismo até político, para que aquele grupo, aquele movimento possa fazer da sua construção cultural a sua vida, o elemento de diálogo com a sua história. Quais as mudanças que vão ser enviadas para Brasília? Olha, na verdade a gente não está enviando mudanças, nós estamos pedindo para que haja uma sensibilidade do relator para que retome ao projeto original. Retorne aquilo que era o diálogo, uma vez que o projeto foi colocado até para consulta pública, né, no portal da Câmara Federal. Foi uma iniciativa interessante do relator, mas o relator não ouviu a deputada Jandira Fegali, que é a presidente nacional da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, que é uma das grandes entusiastas desse programa, e evidentemente que o próprio nome do programa foi modificado. E esse nome tem identidade na Colômbia, Venezuela, na América Latina inteira. Então o que a gente precisa, na verdade, é resgatar o projeto original. As modificações foram muito ruins, a gente não entendeu o porquê dessas modificações. E tentar fazer com que essa volta tenha vamos dizer assim, um mecanismo legislativo lá em Brasília, né? As comissões têm muito poder em Brasília, diferente aqui da casa. É uma construção diferente regimentalmente falando. Então uma comissão tem possibilidade de aprovar um projeto, sem levar a plenário. E se não houver esse voto em separado, se não houver essa modificação, essa indicação, a gente corre o risco de ter uma derrota política para a área de cultura no Brasil imensa. David, qual a importância desse programa para o cidadão? Olha só, o programa Cultura Viva, ele é exatamente para mostrar que todo mundo faz cultura. Então ele é um programa para o cidadão. Ele está suportado num tripé que é autonomia, protagonismo e empoderamento. E ele conseguiu trazer para a centralidade da agenda de política pública na área de cultura uma grande quantidade de atores que estavam na periferia, que estavam nas bordas
da cultura no Brasil. Então ele traz para a centralidade, ele teve essa grande importância. E quando ele faz isso, ele está efetivamente favorecendo ao cidadão. Essa que é a ideia. É uma coisa que é importante, assim, Graciela, que a gente tem, até na nossa atuação do mandato da comissão, o parlamentar tem que ter a sensibilidade política de conseguir trazer com que esses movimentos tenham voz e vez na iniciativa, nas iniciativas aqui dentro dessa casa. Não foi à toa que a nossa Comissão de Cultura reuniu quase 3.000 pessoas, né, mais de 2.600 pessoas, em audiências públicas. Com que objetivo? De fazer com que essa experiência, essas iniciativas venham e se tornem, vamos dizer assim, o elemento de condução dessa casa legislativa, né? Nós fizemos isso na Comissão de Cultura. E, evidentemente, que isso dá um viés de intervenção na construção de política pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu ouso dizer que o Cultura Viva no Rio de Janeiro passou a ser tema de debate muito em função do trabalho da Comissão de Cultura. E pessoas como o Dave, pessoas como tantos outros militantes que atuam nessa área, que atuam no ambiente da cultura do Rio de Janeiro, dão a pauta da construção política do que a gente acredita. E o Poder Executivo, isso é um pouco do orçamento participativo também, né, mas de uma maneira um pouco diferente, mas o Poder Executivo precisa, evidentemente, ouvir essa consulta, ouvir esse clamor e fazer a construção política, evidentemente dependendo do parlamento, mas fazer essa construção política e não o encontro desse desejo. Isso a gente faz muito aqui na Comissão de Cultura. Por que eu estou dizendo isso? Porque a iniciativa do Cultura Viva, ela por si só tem essa característica do empoderamento, tem a característica do protagonismo daquele produtor cultural que foi esquecido ao longo de décadas aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né? E vê nesse programa a possibilidade da sua emancipação. É um pouco de Paulo Freire, né? Resgatar, está aqui o Teatro do Oprimido, que foi criado por Augusto Boal com essa filosofia, e hoje é um ponto de cultura, que dá esse protagonismo político, ou seja, a pessoa faz da sua manifestação cultural, do teatro, por exemplo, um elemento onde ele pode sobreviver, um elemento onde ele pode fazer política, do bom sentido, ou seja, conscientizar aquelas pessoas da necessidade da sua organização e fortalecimento dos movimentos sociais também. Eu acho que essa é uma característica muito interessante do programa Cultura Viva e vai ao encontro do desejo da nossa comissão, né? David, quais as formas de atuação do programa Cultura Viva no Rio de Janeiro? Olha só, o programa Cultura Viva, ele é nacional. E, como tal, ele não tem grande diferença. A grande característica desse programa é, como dizia o ministro Gilberto Gil, à época que trouxe esse programa, que era uma forma de desesconder o Brasil. Então, o programa no Rio desesconde tudo que era feito de cultura que não aparecia. Agora, eu acho que o que é importante a gente frisar nesse momento é que, com toda a qualidade do programa, ele está sempre sob risco do governante de plantão. Quer dizer, por isso que a gente buscou o Legislativo e teve a adesão imediata do mandato do deputado Robson Leite para transformar esse programa, que é um programa do governo Lula, foi criado no governo Lula, é um programa que tem a marca do ministro Gilberto Gil, numa política de Estado. Porque hoje esse programa ele já tem um avanço muito grande nos estados brasileiros. São Paulo, por exemplo, tem um orçamento para esse ano para o Ponto de Cultura maior do que o orçamento do Ministério da Cultura para o programa. Minas Gerais patrocinou a TEIA, que é um encontro dos Pontos de Cultura, ela fez 8 regionais e mais um encontro estadual. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, criou um novo programa chamado Cultura Viva 2.0, alguma coisa assim, que é para avançar. Agora, todas essas iniciativas estão sempre no nível do Executivo, que mudando o governo, mudando o comando, isso tudo pode acabar. Se a gente consegue que o deputado traga uma lei do Cultura Viva no estado do Rio de Janeiro, a gente garante esse projeto. E essa é uma iniciativa pioneira no Brasil, que hoje já, não sei se o deputado sabe, já está sendo copiada na Bahia, no estado da Bahia, sabendo que o Rio de Janeiro estava criando a lei Cultura Viva estadual,
eles já começam a se movimentar para fazer um PL de cultura viva também lá no estado do Bahia. Ou seja, já está gerando repercussão, já está sendo replicada essa iniciativa do Legislativo aqui do estado do Rio de Janeiro, e eu acredito que isso possa se expandir para o Brasil inteiro. O que é muito bom, porque as boas iniciativas têm que ser copiadas. A Bahia está fazendo isso, né, seguindo os passos aqui do Rio de Janeiro. Outros estados do Brasil, evidentemente, vão começar esse debate. Agora, isso aumenta a responsabilidade de Brasília, da Câmara Federal. Esse projeto que está sendo discutido, que o relator, enfim, fez uma série de modificações na Comissão de Constituição e Justiça, tem uma responsabilidade imensa, porque todos os projetos regionais vão ter como referência o projeto nacional. O programa já existe, é importante as pessoas entenderem isso. O programa já existe, foi uma iniciativa do governo Lula, maravilhosa. Eu considero que é o segundo melhor programa do governo Lula depois do Bolsa Família, porque dá uma emancipação fantástica para pessoas, inclusive, que militam na cultura há muito tempo e que vêm a perspectiva de vida, de protagonismo, de construção naquilo que ela trabalha, que ela tem a vocação, que ela gosta, que ela tem a história dela e que, evidentemente, passa a ter uma dimensão diferente. Você imagina, salvo engano, são mais de 3 mil pontos no Brasil, de culturas que vivem, que constroem literatura de cordel, você tem teatro, você tem manifestações culturais as mais diversas, um país riquíssimo, né, de manifestações culturais como o Brasil. Essa iniciativa vai ao encontro desse desejo. Agora, evidentemente que a gente não pode ficar, e aqui no Rio de Janeiro também tem o programa, você não pode ficar, como muito bem colocou o David, você não pode ficar preso a uma iniciativa de governo. Amanhã muda o governo, o programa acaba. Você precisa fazer uma construção perene. E aí entra o parlamento. Evidentemente, em parceria com o governo do Estado, fazendo uma construção, uma elaboração, através de um projeto de lei que dê essa, vamos dizer assim, essa perenidade, que dê essa política de governo, a construção de Estado, que não dependa de governantes, né? A gente acaba com essa instabilidade. Isso precisa ser feito em Brasília e, evidentemente, nos estados. Tá ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Colégio Debate, hoje falando a respeito do programa Cultura Viva em todo o país. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, só um instante. Voltamos com o Colégio Debate, hoje falando a respeito do programa Cultura Viva, que já é implementado no Rio de Janeiro, mas pretende se tornar uma política de Estado em todo o país. Deputado, ou Dave, que pode falar para a gente, quais os exemplos de manifestações desse programa no Rio de Janeiro e no Brasil todo? Como o deputado tinha dito já anteriormente, você tem toda a sorte de manifestação, desde manifestações populares como o Boi Pintadinho aqui no noroeste do estado do Rio, você tem jongo na região do Café ali no sul, Vale do Paraíba, você tem cultura quilombola, que vai desde Paraty, passando por São José da Serra, que também é um quilombo que é ponte de cultura, passando por cultura caiçara, teatro. Teatro nós temos, aqui na capital nós temos o Teatro do Oprimido, né, que é um pontão de cultura, temos o Teatro de Rua do Amir Haddad, o Tá na Rua. Grupo de música você tem no estado inteiro, você tem o grupo de chorinho, os chorões de Cabo Frio, você tem a orquestra portátil aqui da Unirio, na área de dança você tem trabalhos maravilhosos, como o trabalho do TEAR, enfim, você tem toda a sorte audiovisual, a gente tem vários pontos de cultura de audiovisual. O nosso, por exemplo, o Me Vê na TV, trabalha audiovisual com jovens de comunidade de baixa renda, oferecendo oportunidade não de formação para a área do mercado, necessariamente, mas uma possibilidade dele mostrar o território dele sem o estigma que a grande imprensa tenta impor. Enfim, o programa Cultura Viva tem essa riqueza. Ele não tem nenhuma regra, ele não está fechado em nenhuma caixinha, ele é completamente aberto.
E a gente está lutando exatamente para que esse programa não pare por conta de algum novo iluminado governante que tenha uma ideia diferente, enfim. Queira mexer. Né? Queira mexer. De todos esses exemplos que o David colocou, tem um para mim que mostra a importância do programa. É a questão do jongo. Nós demos a medalha Tiradentes para a Tia Maria do Jongo, né, no dia do jongo. Aliás, iniciativa também do nosso mandato de registrar isso no calendário do Estado do Rio de Janeiro como o dia do jongo, se não me engano, dia 26 de julho, um dia onde se celebra essa manifestação cultural belíssima. E a gente observa que aonde o jongo é ponto de cultura, ele é vivo, ele é atuante, ele passa uma formação de uma consciência que vem das raízes africanas, né, dessa manutenção, dessa tradição cultural assim maravilhosa. E aonde não é, ele é discriminado, ele é esquecido, ele está sendo fechado, né, e essa discriminação é um preconceito, né, ou seja, é um conceito que se estabelece sem conhecer, ou por questões religiosas, ou em comunidades onde tem um tráfico de drogas e os traficantes proíbem essas manifestações. Veja, equivocada, porque na verdade algumas religiões afro utilizam até o jongo, mas não tem essa ligação direta com a questão religiosa, muito pelo contrário. Então, onde tem a presença do Estado, o jongo é vivo, é atuante, né, é essa manifestação maravilhosa. Onde não tem, ele sofre essa dificuldade. A formatação desse programa é que dá a condição de atividades como essa se manterem, se constituírem como elementos da tradição cultural do Rio de Janeiro. E, evidentemente, do Brasil. Você imagina isso na Bahia. Né? O que é a cultura viva num estado como a Bahia, no Nordeste brasileiro, que é uma riqueza cultural que a cultura do Nordeste é um instrumento turístico, onde você tem renda para alguns estados do Nordeste pela questão turística. Quem nunca foi à Bahia e visitou diversas manifestações e exatamente como turista querendo ver, querendo assistir peças, shows, teatros, musicais que tenham esse elemento da manifestação cultural. Essa questão do jongo que o deputado levanta, ela é tão incrível, quer dizer, o programa ele tem essa capacidade de dar visibilidade às manifestações, que ele chega ao ponto, o deputado falou com certo cuidado, que o jongo tem algumas questões religiosas e tal. Hoje, no sul fluminense, onde você tem o caxambu, que é o jongo, é a mesma coisa que o jongo, ele bate tambor dentro das igrejas. E igreja do interior, que é mais tradicional. A gente teve várias situações na igreja de Mendes, na matriz de Mendes, ter ações do PIN, que é um outro extraordinário exemplo de ponto de cultura, que teve numa de suas comemorações lá, teve uma atividade de jongo dentro da igreja, e as pessoas batendo o tambor dentro da igreja, e o padre assistindo e aplaudindo. Na matriz de Vassouras, a mesma coisa, jongo dentro da igreja, e as pessoas descalças, com aquelas roupas africanas e aquele gestual que você pode ter alguma semelhança dentro da cultura de matriz africana, dentro do candomblé, dentro da Umbanda, e sem nenhum problema, porque é uma manifestação cultural. Inclusive, você tem na Universidade Federal Fluminense um pontão de jongo que ela engloba 6 atividades de jongo. O jongo da Serrinha, o jongo lá de Resende não, aquela cidade próxima, Porto Real. Porto Real. Enfim, você tem hoje desescondido uma tradição, uma ação, uma manifestação cultural riquíssima graças ao programa. E ainda, eu sempre repito, eu bato sempre na mesma tecla. Nós temos, porque há, por sorte, um governante que assimila. Mas se muda, não tem. Eu insisto que o que é fundamental é a iniciativa do mandato do deputado de transformar isso em lei, para a gente garantir a perenidade do programa Cultura Viva, que sempre está ameaçado. As expressões, né, culturais de matrizes africanas, elas fazem parte da cultura brasileira hoje.
O Brasil foi um país que teve uma grande influência africana. Está aí o samba. Está aí diversas manifestações que você vê hoje e que são fonte de trabalho e renda para o país. Dá para imaginar o Rio de Janeiro sem um carnaval? O carnaval gera, né, 30 mil empregos, diretos e indiretos. Há um grupo, uma atividade econômica organizada em torno do carnaval hoje. O que se precisa é, na verdade, o governo ter uma atuação, evidentemente garantindo direitos trabalhistas, dando toda a assistência, né, enfim, para construções de políticas públicas para que garantam o emprego dessas pessoas, né? Você imagina isso, por que aconteceu isso? Porque veio de tradições africanas. Então, olha quanta iniciativa que tem hoje no Brasil. O Brasil tem uma característica turística assim, louvável e invejável para muitos países do mundo. Isso incentivado com presença do Estado, você gerar trabalho, renda, com aquilo que é um dos maiores patrimônios nossos, o patrimônio cultural, que dialoga demais, de maneira positiva com a África, dialoga muito com essa cultura bonita do povo nordestino, dialoga muito com o povo do Sul também, que tem a sua tradição cultural, tem toda a sua seus elementos, né, enfim, da imigração, da questão europeia. O Brasil é um país rico nesse sentido. E você tem uma atividade que também é econômica. E a presença do Estado é fundamental, valorizando, incentivando, e o programa Cultura Viva dá essa característica. Não é à toa que é copiado em diversos países na América Latina. É real isso. No mundo, hoje no mundo. A Inglaterra convidou, o governo inglês convidou os pontos de cultura do Brasil, eles deram 28 passagens para levar, foram selecionados 28 pontos de cultura para levar essa experiência para a Inglaterra. Na Alemanha tem ponto de cultura, na França foi o primeiro lugar onde houve ponto de cultura fora do Brasil, na Itália tem um programa de ponto de cultura, quer dizer, do programa Cultura Viva. Hoje são 27 estados na América do Sul que tem, inclusive o Parlasul, que é o parlamento do Mercosul, tem na sua legislação, na sua regulamentação, o programa Cultura Viva inscrito dentro da sua legislação. Enfim, não só o programa é copiado, como o programa tem possibilidades de ser reforçado no Estado. Aqui no Estado do Rio, por exemplo, o programa era nacional, era todo feito pelo MINC. Aí o MINC descentralizou, repassando para o Estado. E aí o Estado do Rio aceitou, porque é complicado, o processo é muito difícil, o controle desse tema todo, que é conveniamento, que é um outro problema que a lei está tentando consertar, né? E aí o Estado do Rio aceitou fazer 150. Aí, de repente, viu que não dava conta 150. Aí pediu mais 80. E agora são 230 no Estado do Rio. O Estado do Rio, em Macuco, para se ter uma ideia, em 2 dias, um ponto de cultura tem um evento que reúne 60 bandeiras de reizado, de folia de rei. São 60 bandeiras que vêm do Estado do Rio inteiro, vêm do Espírito Santo. Enfim, é um programa extraordinário e é um programa que a presidenta da República, Dilma Rousseff, em sua campanha, e está gravado isso, e toda hora a gente aproveita isso no YouTube, está no YouTube lá gravado, a presidenta Dilma promete na campanha eleitoral, na campanha presidencial, que ela ia ampliar o programa. E o programa até agora não foi ampliado e a gente está com essa preocupação. A gente está pressionando. Essa é a principal meta para 2012. A principal meta para 2012 é ampliar e fortalecer. Ampliar e fortalecer, garantido por lei. Exatamente. Um balanço geral das 2 comissões a respeito do Cultura Viva, deputado. Olha, nós tivemos, na verdade, assim, foram 2 audiências públicas e o grande foco é a riqueza que você observa numa iniciativa como essa. E a responsabilidade do parlamento de fazer o grande gol, vamos dizer assim, do programa Cultura Viva, que é a sua transformação em política de Estado. Isso é uma missão nossa, é um compromisso nosso e, evidentemente, pressionar, no nosso caso aqui, o governo do Estado, que tem sido um parceiro, um bom parceiro nessa luta, pela sua ampliação. Fizemos emendas ao orçamento para isso, né? O nosso mandato fez emendas com essa iniciativa, ou seja, ouvimos as audiências públicas as demandas e tentamos encaixar nossas emendas em cima disso.
de forma a fortalecer o programa Cultura Viva no Rio de Janeiro. Ele é importantíssimo e complementa bem a própria questão educacional, né? Ou seja, você tem educação, que é imprescindível, não tem construção política sem um projeto educacional forte e, evidentemente, que tem que dialogar demais com a cultura e a Cultura Viva é uma resposta a isso. Ok, quero agradecer a participação de vocês aqui no programa e dizer que se você aí de casa gostou e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.